O Fluminense abandonou o jogo de hoje e o Flamengo acabou sendo campeão. Resultado hoje no Maracanã, 0-0 para Flamengo e o Fluminense pela final do Carioca. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise simplesmente imparcial do que aconteceu hoje, meio que numa conversa no que aconteceu com o Fluminense no jogo de hoje. Eu tô aqui com as estatísticas no GE, a gente pode ver o que aconteceu dentro do jogo, tá? Posse de bola foi 62% para o Flamengo contra 38% do Fluminense. Passes, 497 passes do Flamengo contra 243 passes. E aí na porcentagem de passes certos foi 88% para o Flamengo e 77% para o Fluminense. Passes errados, 59-57. Finalizações, foram 9 finalizações, sendo no gol 1-2. Teve também aqueles 2 gols que a gente vai falar também, cartões amarelos. Foram 6 para o Fluminense, 3 para o Flamengo e 41 faltas cometidas no total. Simplesmente quem viu o jogo hoje sabe que o Fluminense veio com uma ideia de jogo de anular as ações do Flamengo. Sendo que a gente parte do princípio que o Fluminense precisa do resultado, ele precisa também propor o jogo. E jogadores como o Canóbio e como o Arias estavam muito mais preocupados em defender e ajudar os laterais do Fluminense a conseguir recompor na marcação do que, de fato, ajudar o Fluminense a atacar. A nossa sorte foi que, no esquema tático do Mano Menezes, era muito melhor não perder para o Flamengo do que arriscar alguma coisa e sair dali com resultado. O que me parece, naquela visão ali, basicamente foi que, vamos segurar o jogo e vamos tentar 1 ou 2 bolas. O que acabou não acontecendo. Canóbio e Arias gastou muita energia ajudando na marcação. O Flamengo veio com a sua ideia de jogo. Quando o Fluminense tentava criar alguma jogada, a recomposição era muito rápida. Flamengo muito bem fisicamente. Muita gente fala que a única coisa que pode atrapalhar o Flamengo esse ano é, de fato, a questão física. Muitos falam que apenas a fisiologia para o Flamengo esse ano, porque tá todo mundo correndo, todo mundo se dedicando, perdeu a bola, recupera, se perdeu não consegue recuperar, faz a recomposição, mas está todo mundo trabalhando para poder fazer com que o Flamengo tenha o resultado e saia do jogo com o resultado. Dos jogadores de hoje, o Plata não começou muito bem, perdeu algumas chances que não se pode perder num clássico desse. Primeiro tempo, foram 2 chances ali que o Plata poderia resolver o jogo para o Flamengo, né? Ele fez um gol que também foi anulado, que na minha visão não aconteceu aquela falta, um lance de jogo. Às vezes o árbitro, por perfeccionismo, quer apitar lances que são lances de jogo e acaba atrapalhando assim o espetáculo. A questão do VAR no segundo gol ali do impedimento, me parece que ele estava à frente sim. E aí pode ser discutido se linha grossa, se linha fina, mas ele parecia estar à frente. A verdade é que o Fluminense não deu sinais de perigo para o Flamengo ao longo do jogo, coisa que era obrigação de um time que precisa sair de campo com resultado, e não foi isso que a gente viu. A gente viu um Fluminense que tentou anular o Flamengo, mas quando tentava fazer algo, já tinha jogadores do Flamengo em cima para poder fazer essa marcação. Sobre o Fluminense, acaba sendo uma incógnita o que vai ser o ano do Fluminense. Minha visão, tá? E aí uma visão de um flamenguista. Aquele Fluminense do Diniz, que deu muito certo e foi campeão da Libertadores, para mim foi um surto coletivo, porque o normal do Fluminense é ser um time de meio de tabela que vai brigar pelo Carioca, Sul-Americana e mais nada. Todos os anos é assim. E aí no finalzinho do ano, quando o técnico não tá bem, chama de novo o Marcão. Esse é o Fluminense que eu tô acostumado a ver. O Fluminense que foi campeão da Libertadores e que teve um ano muito bom,
esse Fluminense é um Fluminense irreal. É um Fluminense que dificilmente poderemos ver outras vezes, porque de fato foi um time que encaixou no momento certo, na hora certa, com jogadores dos quais já eram muito velhos. E aí depois vemos aí a derrocada desses jogadores. Para esse ano, o Fluminense é uma incógnita para mim, vai disputar o Mundial, e aí vamos ver o que vai ser a questão do grupo do Fluminense, que é um grupo fácil, relativamente fácil. Se conseguir arrancar o empate do Borussia Dortmund, consegue buscar os outros dois resultados, então pode sim ver um Fluminense em segundo lugar no grupo dele do Mundial. Flamengo, esse ano a única coisa que pode preocupar o Flamengo é a questão fisiológica, é o departamento médico. O departamento médico é o que vai dizer se o Flamengo vai conseguir manter essa intensidade alta o ano inteiro ou se vai pesar. 2 pontos que precisam ser analisados: a metodologia do médico Runco, que agora é o chefe da questão física do Flamengo. E aí, muita gente acha que ele é ultrapassado. E ao longo do ano, isso pode talvez mostrar se é verdade ou não. Se for verdade, o Flamengo tem muito a sofrer por causa dessa situação. Outro ponto que precisa ser analisado do Flamengo, questão do Mundial em si. Se for focar no Brasileirão, vai ter que abdicar da Libertadores ou do Mundial, até porque os 2 jogos do Mundial ele vai ser jogado no finalzinho, na reta final do Brasileirão, um calendário péssimo para quem for disputar todas as competições, e o Flamengo vai ter que se desdobrar para conseguir dar a atenção de tudo. Mas o que vemos hoje foi apenas o início de temporada. Ano passado, o Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca com o Tite. Óbvio, muita gente achava que o Flamengo jogava mal, mas fomos campeões e no final do ano descobrimos que o Tite não era tão bom assim para o Flamengo. Então, precisamos estar alertas ao que vai acontecer nos próximos meses e no ano do Flamengo. Fluminense, uma incógnita, time de meio de tabela, sul-americana, mundial situacional e circunstancial, e o Flamengo só pode perder para a fisiologia. Se jogadores-chave acabarem se machucando e não conseguirem ter peça de reposição que entre no elenco e consiga resolver os problemas, o Flamengo pode sofrer também esse ano. Porém, acredito eu que dos títulos grandes que o Flamengo vai disputar, pelo menos 2, a gente leva. O Copa do Brasil, o Brasileirão, junto com a Libertadores. Por aqui, aquele abraço e tchau.